Lula pode recusar a progressão para o regime semiaberto? Você está se informando pela TV Coiote e na última sexta-feira os procuradores da Operação Lava Jato, lá de Curitiba, solicitaram à juíza responsável pela execução penal do ex-presidente Lula, a Carolina Lebos, que ele, por ter cumprido 1/6 de sua pena, fosse para o regime semiaberto. O regime semiaberto é quando o preso tem direito de sair para trabalhar durante o dia e retorna para a prisão apenas durante a noite. Bom, gente, primeiro de tudo a gente precisa entender que regime semiaberto ele envolve a existência de um estabelecimento penal compatível. Um preso que está em um presídio qualquer do país não necessariamente sai para trabalhar durante o dia, porque tem presídios que não têm capacidade para ter esse controle de entrada e saída, e o regime semiaberto ele inclui também a necessidade de que o preso tenha mais direitos, mais tempo de banho de sol, que ele tenha mais flexibilidade dentro do estabelecimento penal. A pena dentro, mesmo quando ele não está indo trabalhar, já é um pouco mais leve, menos rigorosa. Até porque para você conseguir essa progressão, além de ter cumprido 1/6 da pena, você tem que ter também um atestado de bom comportamento. Fato é o seguinte, então existe escassez de estabelecimento penal compatível no Brasil. Se o Lula for para o semiaberto, ele automaticamente vai para o regime aberto. Vai ficar preso em casa, inclusive. Lula tem mais de 70 anos, é um ex-presidente da República. Como ex-presidente, a União é oficialmente responsável pela segurança dele. Bom, responsável pela segurança de todo mundo, mas tem essa particularidade, isso é evidenciado. E além disso, a carceragem da Polícia Federal em Curitiba não é um lugar que possibilite a ida dele para esse regime. Então, o pedido dos procuradores da Lava Jato, o que na prática acaba acontecendo? Se Lula aceitar, ele vai ficar preso na casa dele com tornozeleira. Não vai dormir na casa dele obrigatoriamente, vai sair durante o dia para trabalhar, mas vai ficar em casa. Bom, e Lula recusou. Lula recusou claramente numa manobra política. A visão do ex-presidente é de que aceitar a progressão da pena, de que sair da prisão em que ele está agora, e se ficar livre por 1 minuto que seja, deve acontecer com a anulação do processo e não através desse artifício. Porque isso pode passar a impressão de que a prisão dele não é tão política como se aparenta. Essa foi até a intenção dos procuradores da Operação Lava Jato quando fizeram a solicitação. Dizer, isso não é uma prisão política, a gente está seguindo as regras. Então, existe essa prevenção por parte da defesa do ex-presidente e na iminência, inclusive, de que você tenha anulação do processo. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal já está votando isso. Você já tem dos 5 ministros 4 votos empatados, falta o voto do Celso de Mello. Assim que voltar para a pauta da segunda turma, e tem gente especulando que isso vai acontecer na semana que vem, aí você tem a tendência forte de que o Celso de Mello vote pela suspensão do Sérgio Moro. Sérgio Moro acontecendo isso, o Lula é solto e o processo anulado e volta para estaca zero, no caso do triplex no Guarujá. Então, nessa iminência e nessa preocupação sobre a repercussão política e o significado político do Lula sair da prisão sem que tenha sido inocentado ou que tenha sido a condenação anulada, fazem com que a defesa tenha negado, uma coisa que não é comum, uma coisa que não costuma acontecer. E o que não costuma acontecer também? Os procuradores solicitarem que a pessoa vá para a progressão de regime. No geral, a própria defesa toma esse tipo de atitude. Ela vai lá e fala, olha, chegou a hora, 1/6 de pena, aqui o atestado de que eu cumpri de forma adequada, não tive mau comportamento, vamos lá, quero regime semiaberto. O juiz autoriza e estabelece algumas normas, usa tornozeleira ou não e por aí vai. Bom, e aí a controvérsia, como é algo que nunca acontece, ninguém sabe como que vai funcionar agora. Porque os procuradores pediram, porque a defesa não ia pedir. E o Lula disse, eu não aceito, não quero sair. E aí existe uma discussão muito grande. O artigo 112 da Lei de Execução Penal é que trata sobre essa questão da progressão do regime.
Ó, artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, no caso da Polícia Federal lá em Curitiba, né, o responsável pela prisão do Lula. Respeitadas as normas que vedam a progressão. O texto não deixa claro o que você faz numa situação como essa. A questão é, a progressão ela é um direito, ela é um dever, isso tudo fica muito... Claramente quem é beneficiado por ela em grande parte é o réu. E aí que entram boa parte dos questionamentos. Se não, a progressão é uma imposição. Ela é uma imposição porque ela envolve inclusive uma questão de custos para o Estado. O preso ficar dentro do estabelecimento carcerário envolve uma série de custos. Ele sair durante o dia, tudo mais, ele sai para trabalhar, tá produzindo para o país. Existem juristas que defendem esse tipo de posição, que Lula não tem o direito de recusar a saída, porque a saída é de interesse também por parte do Estado, por causa dos custos principalmente. E tem gente que diz o seguinte: é um direito, não é uma imposição, se ele não quer ir, ele não vá. Não é algo que ele está obrigado a acatar de nenhuma forma. Bom, gente, a questão que acontece é a seguinte: essa decisão vai ficar a cargo da Carolina Lebos. Ela é a juíza responsável pela execução penal do ex-presidente Lula. E ela mantém posturas, no papel que está, muito semelhante com as posturas do Sérgio Moro, por exemplo, como juiz responsável pelos processos da Lava Jato no Paraná. Então a tendência é que ela acate o pedido dos procuradores. A Carolina Lebos ela não só vai decidir efetivamente se Lula pode ou não recusar essa solicitação, como além disso ela também estabelece as condições. Ou seja, não está claro se a princípio Lula tem ou não tem o direito de recusar. Temos casos anteriores, casos emblemáticos. Apesar de raro disso acontecer, em alguns momentos a gente observou. Em 2014, a Suzane von Richthofen foi beneficiada pela possibilidade de progressão da pena e não quis deixar a penitenciária feminina de Tremembé, onde ela estava cumprindo a pena de 39 anos pelo assassinato dos pais. Um ano depois, ela acabou optando por aceitar a progressão e, obviamente, foi acatado. Então, a Carolina Lebos é a pessoa que vai decidir. Podemos apostar que ela vai decidir pela autorização. E aí a incognitação. Que condições? Lula vai ter que sair com tornozeleira? Como que fica essa questão de não existência de estabelecimento penal compatível? Ele vai pro domiciliar mesmo? Ou vão levar ele para alguma colônia agrícola do sistema penitenciário, que é um caso no normal em que você tem, como é o caso de Tremembé, em que você tem autorização em que você tem a realidade compatível com o semiaberto. Bom, além disso também a gente tem uma questão, tá? Ela vai estabelecer os quesitos. Lula pode recusar usar a tornozeleira e a partir disso não ir para progressão de regime? O que muita gente, muito jurista está defendendo, olha, o Lula vai ter que sair da prisão. Ele pode, saindo, desrespeitar alguma das condições estabelecidas. Tirar a tornozeleira, fazer alguma coisa com ela, não respeitar as regras que foram colocadas. Ao mesmo tempo, vai ser estabelecida, como está no artigo, a necessidade de que se exerça uma atividade profissional. Lula pode dizer que não quer trabalhar para continuar preso. Mas, ao que tudo indica, ele precisa sair para descumprir alguma regra. Outra coisa, uma das coisas que possibilita a saída dele é o atestado por bom comportamento. Se ele não quiser mesmo sair, ele pode dar um tapa na cara de um policial e ele perde o atestado de bom comportamento. É esdrúxula a situação, mas tudo isso é muito atípico, tudo isso é muito fora do comum, do usual, né? Como tudo que envolve os processos ligados não só ao Lula, mas da Operação Lava Jato, que atingem pessoas de relevância inquestionável, de forma inquestionável. Bom, gente, a resposta... O provável entendimento de quem é responsável por decidir isso é de que não, Lula não pode recusar a saída da prisão. Vamos ver como que isso vai correr e semana que vem pode ser que tenha o julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal a respeito da suspeição do Sérgio Moro. E aí isso deixa de ser tema.